Em contrapartida a todas as consequências negativas que eu acredito que a Netflix tem no hábito das pessoas de assistirem filmes, e eu posso fazer um vídeo em outro momento falando sobre isso, mas o maior exemplo pra mim é a alienação que ela causa, porque muita gente acaba adotando a Netflix como o único meio através do qual ela assiste filmes, então a pessoa não vai mais no cinema, independente da pandemia aqui, tá, gente? Ou então não assina outros serviços de streaming, ou não procura filmes de outra maneira, a não ser o que tá na Netflix, e o que acontece é que a pessoa tem acesso a uma porcentagem muito pequena do que é produzido todos os anos no mundo, no Brasil. A Netflix também trouxe algo muito legal nos últimos anos, que é o fato de que ela oferece às pessoas a oportunidade de assistirem filmes que não são só filmes muito comerciais, não são só filmes produzidos nos Estados Unidos. Então, se você não tá acostumado a frequentar festivais, ou então a frequentar cinemas que já são mais voltados para o cinema alternativo, se você só vai a cinema de shopping, ou antigamente só ia na locadora lá nos lançamentos, filmes americanos, filmes muito caros e de gêneros, né, como ação ou aventura, fantasia, a Netflix não só compra e distribui e também produz às vezes, né, muitos filmes internacionais, europeus, asiáticos, brasileiros, latino-americanos, africanos menos, mas isso é uma outra história também. Quanto ela coloca esses filmes em destaque, claro, né, eu ainda acho meio confuso, tem muita coisa na Netflix que você não consegue encontrar, mesmo depois de algum tempo, né, de pouco tempo que o filme foi lançado, mas ela coloca esses filmes de uma maneira que as pessoas consigam encontrar, e é óbvio que isso é uma vantagem, porque isso dá acesso ao maior número de pessoas possível a filmes que desafiam a percepção, que desafiam o hábito dela e também a sensibilidade criada ao longo dos anos assistindo apenas filmes com um formato parecido. Dito isso, o filme que eu vou comentar nesse vídeo, e eu já tô comentando indiretamente, é um filme chamado Reze pelas Mulheres Roubadas, que é um filme do México e que fez um circuito de festivais muito legal. Ele foi exibido no Festival de Cannes, na mostra Um Certo Olhar, e ele é, inclusive, o indicado do México na tentativa de concorrer a uma vaga entre os 5 filmes que vão ser indicados em 2022 como o melhor filme internacional. E como boa parte dos filmes europeus, asiáticos, latino-americanos que fazem o circuito de festivais, esse é um filme naturalista e observacionista, ou seja, ele adota uma linguagem de câmera, né, de fotografia, de direção de atores e de mise-en-scène, ou seja, da organização dos atores em cena e da maneira com que as cenas são construídas, de maneira a remeter a um realismo que não é 100%, nunca vai ser, mas que é o maior possível dentro das possibilidades. E também observando aquele núcleo de personagens e aquele microcosmo naquele ambiente, fazer um retrato daquele lugar e das condições nas quais aquelas pessoas vivem. Esses são os principais objetivos desse tipo de filme, e esse filme se passa num vale entre montanhas ali, né, de florestas no México, em uma pequena comunidade muito pobre, obviamente, e que é controlada pelos cartéis. E nesse contexto tem 3 meninas, a protagonista é a Ana, que na infância é vivida por uma atriz chamada Ana Cristina Ordóñez González, e na adolescência pela Maria Membrenho, e nesse contexto ela tem ali, né, 2 amiguinhas que são as melhores amigas delas, tem a mãe que vive longe do pai, a gente é informado de que o pai trabalha longe pra mandar dinheiro pra elas, mas tem uma cena ali que sugere que talvez ele não seja tão legal assim, e que talvez a mãe e o pai nem estejam mais casados, a gente não sabe isso exatamente. E boa parte dos membros dessa comunidade, principalmente os homens, ou trabalham numa pedreira que tem ali no topo de uma das montanhas, inclusive um dos amigos da protagonista, ou então trabalham pros cartéis. E um problema, que é o problema principal do filme, é o conflito principal do filme, que é absurdo assim, né, que é revoltante, angustiante, é o fato de o pessoal dos cartéis invadirem esses vilarejos de vez em quando pra roubar, pra sequestrar as meninas, muitas delas adolescentes e muitas crianças mesmo, pra virarem, o filme não fala isso em nenhum momento, porque o filme é sutil, o roteiro é muito sutil em várias coisas que ele tá desenvolvendo, escravas sexuais desses criminosos. E aí, não só, como eu falei, né, o filme faz uma observação daquele microcosmo e mostra, né, desde o começo do filme, ele tem um ritmo que é comum dos filmes de festival, mas que talvez a pessoa que é acostumada a ver mais blockbusters possa estranhar, mas ele tá ali mostrando o dia a dia daquela comunidade, mostrando as dificuldades da vida daquela menina, então a sujeira, os perigos, os riscos que são não só de natureza humana, né, esses crimes hediondos que são cometidos, mas também da vida selvagem. Elas moram no meio de uma floresta, então tem obviamente animais perigosos, e dentro
dentro dessa observação, dá pra gente dizer, né, que esse tipo de filme pode ou ir pra um caminho de ser muito vago e fazer com que o filme seja só sobre aquela comunidade, só uma observação que acaba em si mesma, e não fazer comentários ou não discutir nenhuma questão maior, ou então tem alguns filmes que conseguem, né, através do micro falar do macro, ou seja, através da situação daquela personagem, daquele núcleo de personagens, falar de temas que são maiores, são universais, e é isso que esse filme faz de uma maneira muito bonita, muito sensível. Ele fala, obviamente, em primeiro lugar, desse controle dos homens sobre o corpo das mulheres e sobre o destino das mulheres, esse medo que elas vivem todos os dias, porque essa é uma comunidade, como todos os homens estão ou naquela guerra civil daquele país, ou então trabalhando nas pedreiras, essa é uma comunidade de mulheres, né, adultas, mais velhas, crianças, e que vivem sob esse medo, sob esse pavor, além de toda a questão de não ter muita oportunidade no horizonte. Então, por exemplo, a protagonista tem 13 anos e está terminando o ensino primário, porque eles contam com professores que vêm de fora de vez em quando, passam um tempo lá, ensinam talvez um semestre, alguns meses, e precisam ir embora porque é uma região muito arriscada, inclusive para eles. Por ser um filme coming of age, né, porque enquanto ele é observacionista, como eu falei, ele também foca um pouquinho na protagonista, e a protagonista é uma criança e depois uma pré-adolescente, então a gente sabe que ela tá na fase de amadurecimento, e por mais que ela não seja exposta à cultura ocidental, digamos assim, né, de uma maneira muito evidente, de uma maneira muito intrusiva, é claro que ela tá passando por transformações hormonais, por transformações físicas, mentais, intelectuais, e o filme é cheio de cenas que mostram, né, por exemplo, isso é um dos temas que o filme desenvolve também, a questão da inocência versus maturidade, né, ela tá começando a perceber o quão feio o mundo e a vida podem ser. Então tem uma cena, por exemplo, no começo do filme, na primeira parte do filme, em que ela ainda é uma criança e que ela coloca um batom pra sair, e a mãe dá uma bronca nela, tem um confronto ali dela com a mãe, porque a mãe faz ela tirar o batom, e depois mais pra frente faz ela cortar o cabelo bem curtinho, assim, porque são maneiras de ela apagar a femininidade dela e tentar de alguma forma evitar, mesmo ela sabendo que talvez não seja tão possível quanto ela acredita, ou quanto ela quer acreditar, permitir que aqueles homens entrem e roubem, se interessem pela menina e a levem e a sequestrem. E a menina não entende o porquê que a mãe tá fazendo isso, então esse tipo de confronto acontece o filme inteiro, desenvolvendo, como eu falei, através dessa história, temas que são mais universais de amadurecimento, mas também, principalmente, de amadurecimento numa situação tão difícil como aquela. O filme é muito sensível também, muito delicado, ao desenvolver um outro tema, pra vocês verem, né, são vários temas que se entrelaçam, que é a amizade feminina, principalmente na infância e na adolescência. Então tem vários momentos entre aquele núcleo principal daquelas três meninas que são muito legais, são muito bonitinhos. O tipo de cumplicidade que elas compartilham. Então, em uma das cenas, por exemplo, é um momento que a gente percebe que cai a ficha nelas, que a qualquer momento uma delas pode ser raptada, e elas perguntam isso uma pra outra, né? O que vocês fariam se uma de nós saísse daqui, fosse raptada? E são momentos ali, né, nas brincadeiras delas, que por o filme ter essa estética mais naturalista, mais de observar até um pouco a distância, assim, né, o que tá acontecendo e as interações entre os personagens, obviamente é um momento muito singelo e muito autêntico. O filme é muito autêntico, porque não só a abordagem estética é essa abordagem mais naturalista, e é claro que também o elenco é um elenco muito forte, formado basicamente por não atores, por atores amadores ou atores iniciantes. A Maíra Batalha, que vive a mãe da Ana, é talvez, né, dá pra ver assim que ela é uma atriz maior, então ela é uma atriz mais já profissionalizada, e é uma atuação lindíssima dela, né, contida, e também assim, ela tem uma dureza, né, uma casca que ela criou em torno dela, porque ela não pode demonstrar tanto o sentimento, que é uma atuação maravilhosa. Mas as duas meninas que vivem a Ana são, assim, o destaque do filme, obviamente. A menininha mais nova, com aqueles olhos gigantescos, né, vivos, que conseguem expressar muita coisa, com a boca calada, assim, sem se mexer muito, só com os olhos, ela consegue transmitir medo, consegue transmitir questionamentos e uma infinidade de sensações, assim, de uma maneira muito contida e muito discreta. Quanto também a mais velha, né, que já tá num momento, assim, de uma introspecção maior na adolescência, e o fato de o filme dividir essas duas partes muito obviamente, assim, né, faz com que essas duas atuações se destaquem por serem atuações muito diferentes, mas que a gente consegue compreender que são a mesma personagem. E um dos principais pontos do filme, que eu já citei rapidinho anteriormente, é o fato de ele ser muito discreto, muito sutil. Então não é um filme, não esperem aqui um filme que vá te contar tudo que você precisa saber através de diálogos expositivos. Até às vezes tem questões que você precisa pegar assim no detalhe. Por exemplo, no começo do filme, quando elas estão cortando o cabelo, tem uma das meninas
meninas amigas dela, né, que tem o lábio leporino. E aí a gente vê que todas as meninas precisam cortar o cabelo bem curtinho e essa menina não. O que demonstra, né, mesmo que o filme jamais comente isso, uma realidade absurda, né, que é o fato de que as outras meninas precisam se esconder porque elas seriam atraentes pros homens. E lembrando, né, gente, são crianças mesmo, são menininhas. Mas a menina que tem lábio leporino, eles consideram, eles sabem, né, aquela comunidade, aquelas mulheres sabem que os homens não vão se interessar por ela, não vão achá-la atraente, o que é, assim, errado de múltiplas formas. O fato de haver essa diferença, porque é óbvio que são meninas que não deveriam estar sujeitas jamais, né, nem na vida adulta, mas ainda mais nessa idade, a esse tipo de escrutínio de homens que querem violá-las. É um filme muito duro em alguns momentos. O final do filme tem cenas, assim, eu não vou falar, claro, não vou revelar spoilers, mas tem momentos de muita crueza mesmo, momentos muito difíceis, mas eu realmente acredito que vale a pena a jornada. É um filme lindíssimo e que tá disponível hoje na Netflix. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui me dizer o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica, e me digam aqui embaixo, vocês concordam com o que eu falei no começo do vídeo? Vocês estavam acostumados a assistir, por exemplo, filmes latino-americanos antes de a Netflix começar a ter essa política de divulgar um pouco mais filmes de outros países, de outras cinematografias? Vocês iam ao cinema buscar esse tipo de filme? Digam aqui embaixo na caixa de comentários e não se esqueçam, claro, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. E por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!